era a maior, mais rica e mais sagrada cidade do mundo antigo. Mas Tebas era ainda mais importante por ser o centro do deus Amon, que se acreditava ter morado aqui no Templo de Karnak. Por mais de 2000 anos, o poder político e econômico do Egito era baseado aqui no Templo de Karnak, sob a autoridade do deus Amon. De 2100 a 500 a.C., a cidade de Tebas foi o coração e a alma do Egito Antigo. Na margem oeste do rio Nilo fica a necrópole de Tebas, a cidade dos mortos. Aqui, no Vale dos Reis, está a descoberta arqueológica mais celebrada da história, a tumba do rei Tut. Na margem leste do Nilo fica uma série de templos, todos dedicados à adoração de Amon. O Templo de Luxor, com suas estátuas colossais para venerar o deus. Na entrada, uma fila de esfinges leva a Karnak, lar de Amon. Protegendo Karnak estão portões com 9 entradas ou pilares. Uma delas é a maior entrada de templo do mundo. O Templo Karnak é uma cidade com aproximadamente 2 vezes a área da cidade do Vaticano. Em Karnak está o obelisco mais alto do Egito, e sua parede é a maior coluna construída na Terra. Toda a riqueza e esplendor de Tebas eram acumulados em nome de Amon. Os mais próximos do deus controlavam sua grande riqueza e detinham seu poder. Os faraós eram íntimos de Amon, mas havia um culto de mulheres ainda mais próximas. Aqui, em uma área de Karnak geralmente esquecida, Emily Titter está descobrindo provas de um relacionamento ainda mais íntimo. As esposas do deus Amon. O relacionamento íntimo entre as esposas do deus e o deus Amon é demonstrado por uma série de capelas religiosas que as mulheres constituíam dentro do recinto sagrado do deus Amon. Além de estarem em uma posição extraordinária dentro dos santuários sagrados, e as cenas nessas capelas mostram a esposa do deus e o deus em poses íntimas, o que é uma coisa notável. Aqui, a esposa do deus abraça intimamente Amon. O deus se aperta contra ela, chegando a colocar o pé entre as pernas dela. Além das esposas do deus terem intimidade sexual com Amon, em uma segunda capela, Titter encontra provas de que as esposas do deus se relacionam com Amon através do nascimento divino. Aqui, Amon dá vida à esposa do deus, tocando-lhe o nariz com um ankh, o símbolo egípcio da vida. Ao mesmo tempo, entrega a ela 3 ankhs, confiando-lhe poder divino sobre a vida. Mas, além do poder religioso, as esposas do deus tinham um poder político imenso. Um testamento para a autoridade terrestre delas encontra-se na margem oeste do Nilo, do outro lado de Karnak. Aqui está um dos mais gloriosos templos de todo o Egito, construído por uma mulher que usou o relacionamento com Amon para atingir seu maior objetivo: governar todo o Egito. Por baixo dos rostos esculpidos em pedra de suas estátuas colossais, jaz a história real de uma das esposas do deus que se tornou faraó. O nome dela é Hatshepsut. A ascensão de Hatshepsut, de esposa do deus a rainha, é repleta de política e vingança. Hatshepsut
herda o título de esposa do deus de sua avó, a primeira esposa do deus conhecida na história. E aprende a controlar o poder como filha do faraó Tutmés I e sua principal esposa. Mas, quando Hatshepsut tem 14 anos, o pai morre. Tutmés II, filho de Tutmés I com uma esposa inferior, assume o trono. Tutmés II não tem o puro sangue real. Então, casa-se com Hatshepsut, sua meia-irmã, para legitimar o reinado. Ele morre após governar por 12 anos. E então, seu filho, de outra esposa, é o próximo na linha para herdar o trono. Jovem demais para governar sozinho, Tutmés III precisa de um corregente. Hatshepsut, sua madrasta, aproveita a chance. As ligações familiares criam a oportunidade para Hatshepsut ser corregente. Mas, segundo a doutora Gay Robbins, é sua posição como esposa do deus que sela o acordo. Esposa do deus era o título favorito de Hatshepsut. A posição de esposa do deus carregava uma importância econômica e ritual tremenda. A esposa do deus tinha de interagir diretamente com a divindade no templo de uma maneira que somente o rei poderia. Então, é provável que ela fosse capaz de usar essa posição como trampolim para assumir o reinado. Uma das prerrogativas como regente era construir obeliscos. O pai de Hatshepsut, Tutmés I, construiu antes dela, mas o obelisco de Hatshepsut supera o do pai. No coração do templo de Karnak, Hatshepsut ergue 2 dos maiores obeliscos do Egito, um dos quais está em pé até hoje. Cada um pesava mais de 360 toneladas, e o que ainda está em pé ergue-se 27 metros acima do complexo de templos ao redor. No topo, no que nos tempos antigos teria sido revestido de uma mistura de prata e ouro, está a figura de Amon, colocando a coroa de faraó em Hatshepsut. E logo abaixo da própria coroação como faraó, está uma imagem de Hatshepsut com Amon no tradicional abraço de esposa do deus. Hatshepsut foi tão longe para projetar a imagem de faraó ao seu povo que chegou até a usar a barba faraônica e a se vestir como homem. E ela cumpriu o destino dos faraós através da construção. Enquanto os primeiros faraós construíram pirâmides para as câmaras de sepultamento, Hatshepsut foi uma das primeiras faraós a construir o próprio templo funerário em Tebas, no Vale dos Reis. O acesso ao templo de Hatshepsut se dava por um trajeto com esfinges alinhadas, fontes sagradas e árvores de mirra. Entre os egípcios antigos, o templo era simplesmente conhecido como Djeser Djeseru, esplendor dos esplendores. Hoje, a missão arqueológica egípcia e polonesa está restaurando o templo usando muitas das técnicas que os egípcios antigos teriam usado para construí-lo. Mas para o egiptólogo polonês Miroslav Barwik, a restauração revela uma alteração surpreendente na biografia de Hatshepsut. O templo Deir el-Bahari é uma biografia política e religiosa da vida de Hatshepsut. Ele descreve seu nascimento na dinastia faraônica. Sua coragem e seu reinado foram intimidantes. Mas o interessante é que, depois de sua morte no reinado de Tutmés III,
Sua história oficial foi reescrita, suas representações atacadas, e oficialmente ela não existe mais como rainha. Misteriosamente, depois da morte de Hatshepsut, Deir el-Bahari e seus outros monumentos por Karnak foram atacados. Suas imagens e até seu nome real foram raspados. Alguns egiptólogos explicam essa desfiguração como uma tentativa de Thutmés III de se vingar da madrasta que roubou-lhe o trono. Mas a descoberta de um novo monumento de Hatshepsut, com seu nome e imagem intactos, revelam uma história bem diferente.